nosso segundo estudo do livro de Gênesis. E estava eu a dizer que vamos esta semana dar um pouco mais de espaço ao Paulo Oliveira para expor o estudo em si, da palavra, cerca de 45 minutos, e depois, como fizemos também a semana passada, em que tivemos um espaço de cerca de 15 minutos para perguntas e respostas, está bem? Portanto, à medida que o estudo for avançando, os irmãos que quiserem, aí embaixo no vosso ecrã tem um sítio que diz lá bate-papo, e basta ao chat e basta irem lá escrevendo as perguntas, porque depois a Ruth Araújo, que está aí, ela vai coordenando e fazendo as perguntas na altura certa ao Paulo Oliveira. Depois, nós vamos estar cerca de 1 hora, portanto 1 hora e pouco, oficialmente na reunião. Por volta das 10h10, 10h15, vamos oficialmente terminar a nossa aula com uma palavra de oração e deixamos para quem quiser sair, está à vontade nesse espaço depois para sair, e quem quiser continuar e permanecer para tirar mais alguma dúvida, desde que o Paulo Oliveira tenha disponibilidade, podemos ficar mais um pouco, quem quiser. Portanto, 10h15 mais ou menos, nós vamos terminar oficialmente com uma palavra de oração e quem quiser está à vontade para sair e quem quiser continuar pode continuar, está bem? A grande novidade também, e boa novidade, é que esta semana não vamos ter interrupções, não vai cair com certeza e depois termos que reentrar porque acabou o tempo, está bem? Temos o tempo que quisermos no Zoom, portanto não vai haver interrupções, o que é muito bom. Vamos ter uma palavra de oração, antes de passar ao Paulo Oliveira para ele iniciar o estudo. Eu vou pedir ao nosso irmão Paulo Pina Leite, pode ser, irmão? Irmão Paulo Pina Leite. Ok. Pode ter uma palavra de oração para nós, se faz favor? Está bem. Ok, obrigado. Querido Deus e bom Pai, louvamos, Senhor, por a possibilidade que temos de, ao final deste dia, estarmos todos juntos, ainda que em lugares diferentes, mas com a possibilidade de nos vermos, de nos ouvirmos e, acima de tudo, podemos partilhar a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que prepare os nossos corações e que o ensinamento transmitido por irmão Paulo Oliveira possa realmente vir da Tua parte, possa ser frutuoso para nós, para o nosso enriquecimento espiritual, para o nosso crescimento, para conhecermos melhor as Escrituras. Dessa forma também estamos a conhecer melhor aquele Deus a quem amamos e que nos amou primeiro. Obrigado, Senhor, pela presença de cada um. Continua connosco, com as igrejas locais onde nos costumamos reunir, também por esta nova fase que irá começar. Ó Senhor, dirige todas as coisas para que em tudo o que tiver que acontecer, o Teu nome possa ser honrado e glorificado. É isto que pedimos com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, eu vou passar desde já a palavra ao Paulo Oliveira, está bem? Para ele poder iniciar o nosso estudo desta noite. Paulo, força, é contigo. Ok. Então, boa noite a todos, agora de uma forma mais geral. Então, nós hoje iremos entrar no primeiro capítulo do livro de Gênesis e mais uns 3 versículos no segundo capítulo. O desafio aqui que eu senti foi selecionar o que é que se não vai dizer, porque o texto é muito denso, muito rico, muita coisa. Então, acho que vamos abordar algumas coisas mais destacadas, se calhar, que eu pensei em abordar. Talvez os irmãos tenham outras coisas que notam com maior destaque e talvez depois podemos ter isso nas perguntas. Antes de entrarmos propriamente no texto, eu só queria abordar 2 questões rapidamente sobre a nossa atitude quando nos debruçamos também sobre o texto bíblico. O primeiro tem a ver com aquilo que nós chamamos que é o processo hermenêutico e a segunda coisa teria a ver com uma visão mais geral e rápida sobre este primeiro capítulo de Gênesis e a relação que ele tem com o resto do livro e também do conhecido Tora ou Pentateuco.
E ainda, já tenho permissão para partilhar o meu ecrã. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar aqui, esta questão do processo hermenêutico, como é que ele funciona. Penso que conseguem ver aqui o meu diagrama. E basicamente, quando nós estamos a ler um texto das Escrituras, nós sempre estamos a ler um texto bastante antigo. Portanto, se considerarmos o Novo Testamento como os textos mais recentes, escritos até antes, todos eles do ano 100 depois de Cristo, portanto seriam textos com 2000 anos. Quando chegamos ao Antigo Testamento são textos ainda mais antigos. Aqui no caso de Gênesis, e isto voltando até uma questão que foi levantada na semana passada, se Moisés teria sido o autor de Gênesis. Portanto, eu entendo que sim, nada há que indique que não haja espaço para pensar com Moisés como autor de Gênesis, apesar de não haver documentação a nível de arqueológica que venha mostrar isso, mas o texto interno das Escrituras assim o indica. Portanto, estaremos a ler hoje, iremos ler um texto que tem cerca de 3.500 anos. E às vezes, quando lemos as Escrituras, por causa essa capacidade deste texto inspirado por Deus de se renovar e ser novo e atual, nós esquecemos que estamos a ler um texto extremamente antigo neste aspecto da altura da redação, então cerca de 1500 anos antes de Cristo. Então, considerar que há, ao ler as Escrituras, três coisas em mente. Primeiro é que o texto que lemos, ele tem um autor humano, que está ali com a letra pequena a vermelho, portanto, neste caso, seria Moisés o autor, mas atrás desse autor humano há um autor divino, que é o Senhor. Portanto, Deus está presente atrás do próprio autor, com aqueles conceitos de inspiração e revelação, para que o texto esteja correto, para que ele não tenha erros. Depois, temos de ter outra coisa em mente também, que o texto, quando foi escrito, apesar certamente na mente de Deus, do Senhor, eu não tenho dúvidas, nós estaríamos ali presentes, mas também quando Moisés escreveu, certamente Moisés não tinha a ideia que eu iria existir no século XXI. Não sei se o Senhor lhe revelou isso de uma forma muito especial, ele não registrou. Mas, portanto, temos também a ideia de que quem ouviu ou quem leu estes textos, no primeiro momento, qual a imagem que eles tinham. No sentido de autor humano, o que é que Moisés queria passar, qual a intenção de Moisés ao passar. E, obviamente, na mente do Senhor, o que ele queria comunicar ao povo naquele contexto, naquela altura, portanto, estamos a falar de um período do Êxodo, no mínimo, pode ser até talvez antes, tentar então compreender a mensagem nessa perspectiva de contexto cultural, social, económico, etc., religioso, sendo a Bíblia um livro que sempre expressa monoteísmo e ele cresce sempre no meio de culturas e religiões politeístas, e nós hoje também não temos essa ideia. Portanto, temos estas questões todas em mente. A exegese é a ideia de nós tirarmos, compreendemos aquilo que está no texto, tirar do texto para fora. Por vezes há erros que se fazem que nós já temos ideias pré-definidas e tentamos encontrar as ideias que nós já temos na mente no próprio texto. A exegese faz o serviço inverso, o trabalho ao contrário. É ler o texto e tentar compreender o que é que o texto diz sem colocar as nossas ideias nele. Mas através da análise do texto perceber o que é que o texto quer dizer. E aí surge então o processo interpretativo. Portanto, quando nós temos palavras, quando temos frases, tentar compreender o significado disso. Houve alturas em que se faz muita questão pelo uso de uma determinada palavra, mas mais do que o uso da palavra em si, propriamente dita, que elas são muito dinâmicas, e nós temos no nosso caso a língua portuguesa palavras que, variando o contexto, elas mudam o significado completamente, apesar de ser a mesma palavra e conhecemos bem os significados dela, mas procurar compreender o que o texto diz, fazer a sua interpretação correta dentro dos devidos contextos e depois então trazer isso tudo que eu já estive a trabalhar sobre o texto que é antigo para uma cultura diferente, com intenções diferentes daquilo que eu estou habituado ao meu dia-a-dia de hoje, mas trazer a palavra para os dias de hoje, não a fim de eu apenas adquirir conhecimento teológico ou intelectual, mas ter uma aplicação para a minha vida prática. Sobre aquela questão da interpretação do texto e do uso das palavras, eu queria que pensassem numa frase
e se alguém quiser responder, se ligar no microfone, pode, mas uma frase bem curta, está bem? Mas eu queria que pensassem no que quer dizer se o pai disser a seguinte frase ao filho: ajuda-me a levantar a mesa. Quem quiser, diga rápido. 1, 2, 3. Ninguém falou, não vai falar mais. Então, nós temos duas situações. Se atrás dessa frase nós tivermos a cozinha da família, tivermos o fim de uma refeição, com pratos, talheres, copos, travessas, etc. na mesa, certamente nós vamos entender que o significado daquela frase é: o filho não tem que mexer na mesa, apenas tem que tirar todos os objetos, louça suja, pão, recipientes, tudo que estiver em cima da mesa, ajuda-me a levantar a mesa. Não é para o filho sequer tocar na mesa, ele apenas tem que tirar tudo o que está em cima da mesa. Mas se nós mudarmos o pano de fundo, em vez de ser a mesa da cozinha, for uma carpintaria, onde o pai e o filho estão a trabalhar, o significado vai mudar completamente. Agora o que o pai quer é que o filho erga a mesa juntamente com ele. Portanto, a frase é precisamente a mesma. Nós sabemos o que são os verbos, os substantivos, é tudo igual, mas se apenas mudarmos o pano de fundo, o significado muda. E esse é o processo de interpretação. E isso, por vezes, não temos o devido cuidado de o fazer. Portanto, sim, temos que compreender o significado das palavras, mas também onde é que as palavras estão, qual é o contexto da frase, do livro, no caso da Bíblia, do capítulo, etc. Isso é um exercício bastante importante. E, obviamente, a parte da aplicação. Em segundo lugar, antes de entrarmos no texto propriamente dito, Gênesis 1 até 2:3, portanto eu já estou a dizer que estou a avançar 3 versículos pelo capítulo 2 e irei explicar também porquê. Este texto introduz-nos a 2 grandes personagens da Bíblia e deixa-me usar esta expressão personagens. Primeiro é o Deus Criador. Não há ninguém aqui de maior destaque neste texto, eu entendo isso, a não ser o Senhor. Em segundo lugar, o grande destaque que chega mais já no fim do texto é o ser humano, como ser criado por Deus. E aqui nós temos um ponto de partida que se vai prolongar pelas restantes páginas de toda a Bíblia. Ou seja, a relação que vai existir ao longo da Escritura entre Deus e o homem. Vemos isso ao longo do livro de Gênesis e dos outros livros todos da Escritura. Também, não sei se lembram, da semana passada eu tinha mostrado um diagrama em que considerava, um pequeno esquema em que considerava como que o livro de Gênesis, sendo uma parte, em vez de ser apenas de 5, mas de 6 livros, incluindo o livro de Josué, em que seria a parte de um tratado, em que essa primeira parte seria uma narrativa histórica da dependência então que o povo do Senhor teria para com o próprio Senhor. E este primeiro capítulo é precisamente essa abertura. De facto, temos aqui as origens do povo de Israel. Numa leitura nossa, já século XXI, depois de Cristo, a nossa própria identidade. De onde é que eu venho? Nós encontramos tudo isso aqui nestas primeiras páginas, neste primeiro capítulo do livro de Gênesis. Então, sem demorar mais tempo, tínhamos pedido ao Tiago Leite para fazer a leitura de Gênesis, capítulo 1, do versículo 2 até ao versículo 3, e eu então agora vou pedir ao Tiago para fazer a leitura. Ora, boa noite a todos, vamos então fazer esta leitura. Gênesis capítulo 1, versículo 1 até ao versículo 3 do capítulo 2. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus à expansão de céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar,
e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas fera da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: fortificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ok, obrigado. Vamos orar. Pai querido, eu agradeço pela forma maravilhosa como tu criaste todas as coisas e também pela forma maravilhosa como tu te tens revelado a nós, tanto através da tua palavra como mais recentemente na pessoa de Jesus e através da presença do teu Espírito também. E peço, Senhor, que estejas connosco neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Ok, então, este não é o único texto bíblico com menções à criação. Há outros textos que abordam isso. O livro dos Salmos tem vários salmos dedicados à criação, Provérbios também, o próprio livro de Jó, mas de facto Gênesis tem aqui assim um destaque logo no início das páginas das Escrituras, e é interessante notar que muitos destes outras alusões à criação, em especial nos Salmos, e não só, levam-nos a esta atitude de louvar, de adorar, de agradecer ao Senhor
por aquilo que Ele é, por quem Ele é, e considerando nós também como sua criação. Então, quando estudamos um texto das Escrituras, é sempre importante a gente tentar perceber onde iniciar o estudo daquele texto e onde terminar. Neste caso, o início é bastante fácil, é Gênesis 1:1, não há nenhum outro texto antes de Gênesis 1:1, portanto, o início é bastante fácil de explicar porquê. A parte mais complicada é onde é que vamos terminar o estudo deste texto. Se iríamos terminar no fim do capítulo 1 de Gênesis ou, como eu optei, avançar mais 3 versículos. E a razão é que eu quero que algumas pistas dentro do texto que nos dão a entender que a divisão mais correta seria o texto prolongar-se até ao versículo 3 do capítulo 2. Portanto, aqui a divisão dos capítulos não ajuda muito. E a razão é, por exemplo, o texto começa com 3 palavras-chave, digamos assim. Começa a dizer então que no princípio criou Deus e tem céus e terra. Basicamente estas 3 palavras-chave fazem aquela primeira frase do primeiro capítulo. E se notarem, e podem abrir aí as vossas Bíblias, o texto do versículo 1 até ao 3 do segundo capítulo tem estas mesmas palavras, mas numa ordem inversa. Portanto, o texto começa a mencionar, então, que o Senhor criou... Deixem-me ir lá, só para não estar a falar de cor. Diz o versículo 2, assim foram acabados os céus e a terra. Portanto, os últimos elementos mencionados no versículo 1 são agora os primeiros a ser mencionados. Foram acabados os céus e a terra. O versículo 2, e havendo Deus terminado, portanto, agora é o Senhor que é mencionado em segundo lugar. E no versículo 1 também ele é mencionado. E no versículo 2 nós lemos, abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera como Criador. Portanto, e ali a ideia de obra que nós temos, de facto, é a palavra criar, de tudo aquilo que ele também criou. Ou seja, há uma técnica aqui que o autor fez, que já abordei no início, e tem uma palavra-chave para isto que se chama inclusio, que os irmãos vão notar isto muito mais fácil no livro dos Salmos. Vão notar que muitos salmos, dependendo da tradução, começam com a expressão aleluia e terminam com a mesma expressão aleluia, ou noutras traduções tem louvai ao Senhor no primeiro versículo e o salmo termina louvai ao Senhor. Então isso acontece que todo o salmo está incluído entre 2 expressões de convite a louvar ao Senhor, ou seja, o conteúdo do salmo, todo ele anda dentro daquela ideia de louvar ao Senhor. E o que nós temos aqui é que este texto inicia com Deus que cria céus e terra, e a conclusão que o texto tem mencionando o dia 7 nestes versículos do capítulo 2 é também os céus e a terra foram criados por Deus. Ou seja, tudo o que está aqui no meio, o destaque é esse que o Senhor criou os céus e a terra. As primeiras palavras do primeiro versículo também é interessante notar que nós temos ali uma outra figura de estilo de linguagem que se chama merisma. Normalmente merisma é quando se pega numa extremidade e outra extremidade e de facto significa tudo. E nós encontramos isso muitas vezes na Bíblia. Portanto, nós ali em Gênesis temos que o Senhor criou os céus e a terra. Eu tenho aqui um texto em Provérbios 3:19. O Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência estabeleceu os céus. Okay? Temos outra vez tudo isto, céus e terra. E porquê? Porque ao dizer aqui que o Senhor criou os céus e a terra, de facto, o que está a dar a entender é que Deus criou tudo. Porque tudo o que nós conhecemos e tudo o que existe ou está nos céus ou está na terra. Se eu pensar em plantas, animais, vírus, bactérias, tudo isso está na terra. Se eu pensar posso pensar nas aves, ou na terra ou no céu, não é? Depende de onde é que elas voam, mas quando penso em estrelas, planetas, galáxias, por aí fora, está nos céus. E tudo aquilo que nós sabemos que existe e conhecemos, ou está nos céus ou está na terra. Há uma outra forma que nós encontramos no livro de Provérbios, o 3:20, temos os abismos opostos às nuvens. Portanto, ou seja, o conhecimento do Senhor
abrange tudo, a sua obra abrange tudo, desde o mais baixo que nós conhecemos, que é o abismo, até o mais alto que nós conhecemos, que é onde está a nuvem. Ou outros lugares que menciona o Oriente e o Ocidente, são outra vez duas extremidades. Se eu para onde me ausentarei do teu espírito, se eu subir ao monte, tu estás lá, se eu for ao vale, tu estás. Quer dizer, não significa apenas que o Senhor está no monte e no vale, significa que qualquer lado onde eu vá, o Senhor está. Então nós temos também o Salmo 139, não vamos ver esses versículos, mas ele usa uma série deste estilo de linguagem que vai buscar duas extremidades para representar tudo. E nós também na nossa língua portuguesa temos uma expressão em que dizemos que estou arrepiado dos pés à cabeça, não é apenas os pés ou a cabeça, mas é uma forma de dizermos que estamos a ter um arrepio valente daqueles que custa. Então, uma coisa que eu queria destacar aqui também é, ao estudar um texto, a importância das repetições no texto. E as repetições, elas ajudam-nos a perceber a ênfase que o próprio autor quer dar, quer comunicar através do uso de repetições. E este texto que lemos, ele é extremamente rico em repetições. E se houvesse tempo para analisar com detalhe cada uma destas repetições, nós iríamos gastar aqui algum tempo. Mas notem que ali, mais para o fim, nós temos uma série de grupos que estão a ser repetidos ao longo deste texto 7 vezes. Não é que o número 7 seja um número mágico, mas na cultura o número 7 indica que a coisa está feita, está completa. Também por isso que temos um mundo criado em 7 dias. Está feito, está completo, a coisa está terminada. Mas onde notar, por exemplo, ali no início, vamos para ali logo o versículo 1, versículo 3, então estas repetições que é o anúncio do mandamento, e nós temos esta expressão repetida 10 vezes de que Deus disse. Isto é extremamente importante e eu tenho o hábito de sublinhar e riscar com cores o texto, mas é interessante ler o texto e a quantidade de vezes que diz e Deus disse, e disse Deus, e disse Deus, disse Deus. Isto depois varia conforme a tradução, porque por vezes a expressão não é posta literalmente para não evitar uma repetição, que às vezes que nos incomoda como leitores, mas 10 vezes em todos aqueles versículos nós temos o Senhor a falar. E à medida que Deus fala, as coisas acontecem. Depois nós também temos ordens da parte de Deus. Ordens que vão variar entre haja ou produza, outras expressões, mas é uma série delas, são 8 vezes estas repetições para que haja, para que produza. Por exemplo, no versículo 11, nós temos a expressão produza a terra relva, ou temos no versículo 3, haja luz. Portanto, são estas expressões que são repetidas ao longo de todo o Salmo, que mostram também o Senhor. Portanto, além do anúncio de Deus dizer, nós temos esta ordem que Ele diz. E isto é repetido ao longo destes versículos 8 vezes. Depois temos em grupos de 7, e é bastante interessante ver que Deus fala, Ele dá uma ordem e depois isso é cumprimento, a fórmula do cumprimento. E assim foi. Por exemplo, tomando de novo o versículo 3 como exemplo, então disse Deus, temos a primeira repetição, haja, temos a segunda repetição, a ordem é dada, e depois temos a concretização, e houve luz. Portanto, este versículo 3 como tem aqui o modelo destas 3 fórmulas. Deus fala, Ele dá uma ordem e a coisa acontece. E isto é uma demonstração do poder de Deus. E neste caso está tão imediato, em poucas palavras, nós temos Deus a falar, a ordem a ser proferida e a coisa a acontecer. Isto de facto mostra o poder que o Senhor tem sobre toda a criação. Depois temos também a repetição da fórmula de execução. Por exemplo, nós temos que, e viu Deus que a luz era boa, já no versículo 4, viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas. Então Deus traz a luz à existência, como que começa agora a trabalhar nela, Ele está a executar aquilo que criou. Isto é repetido na luz, no versículo 7, 12, 16, por aí fora. Portanto, o Senhor fala, Ele dá a ordem, a coisa acontece e Deus trabalha naquilo que Ele acabou de criar.
Outro assunto bastante importante que é repetido é que aquilo que Deus faz realmente é bom. E temos esta repetição. Viu Deus que era bom. E isto é repetido também ao longo do texto. Também a soberania de Deus e a dependência que toda a criação vai ter em relação a este Deus Criador, que nos é apresentado aqui neste primeiro capítulo da Bíblia, é que Deus chama as coisas. Ele dá os nomes. Nós vemos isso no versículo 5. Isto é bastante interessante e notem aqui a própria dificuldade que nós temos em organizar as nossas ideias, porque disse Deus, haja luz e houve luz, e no versículo 5 lemos que Deus chamou então à luz dia e às trevas chamou a noite. Então o Senhor começa a dar nomes e aquilo que nós sabemos de nomes, de facto, tem origem divina e depois também, nos últimos versículos, nós temos também uma palavra de bênção sobre a própria criação que o Senhor fez. E também temos uma repetição da menção dos dias, o dia 1, dia 2, até ao dia 7º. Há uma repetição que fica a faltar no nosso ouvido, que é, por exemplo, no versículo 5, em que nós lemos houve tarde e manhã o primeiro dia. E se notarem, essa repetição vai por aí fora, ela aparece no 5, ela aparece no 8, houve tarde e manhã o segundo dia. E nós vamos assim sempre com a mesma repetição até ao dia 6º, mas quando chegamos ao dia 7º nós não temos essa repetição. E é interessante porque parece que esse dia de descanso, esse dia ficou em aberto. É um dia que não tem fim, digamos assim. O primeiro dia houve tarde e manhã e veio um segundo dia e veio um terceiro. Mas quando chegamos ao dia 7º nós não temos a repetição. E houve a tarde e amanhã o dia 7º. Essa repetição está omissa. É um padrão que é quebrado ali, o que dá a ideia que deixa este dia 7º em aberto. E não temos tempo para isso, mas, por exemplo, o autor de Hebreus ele vai pegar muito nessa ideia do conceito do dia, do descanso, o descanso para o povo de Deus. Nestes dias da criação, alguns dias têm um destaque mais especial do que outros. Por exemplo, o dia 3 e o dia 6. Duas vezes no dia 3, no versículo 9 e no 11, nós temos a repetição do que o Senhor diz, do que o Senhor fala. Isso acontece duas vezes no terceiro dia. E a mesma coisa também acontece duas vezes no segundo dia. O versículo 24, disse também Deus, produz à terra seres viventes, e depois nós temos de novo a repetição no versículo 26, também disse Deus, façamos o homem. Então, estes dois dias, tanto o terceiro dia como o sexto dia, há uma ênfase, onde o Senhor pronuncia esta fórmula de falar duas vezes, e Deus está a agir nestes dias. E também a mesma fórmula de aprovação, ela é mencionada, neste caso no versículo 25, e viu Deus que isso era bom, e isto volta a ser repetido no versículo 31, até com uma adição de uma palavra, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, são dias de especial destaque. Mas eu também queria chamar a atenção para verem que há uma ligação entre os dias em ideias paralelas. Eu não sei se recordam que a semana passada eu tinha mencionado que uma das características do pensamento e do texto bíblico do Antigo Testamento, e também alguns casos no Novo, é as ideias irem paralelas, e podem ser ideias sinónimas, podem ser contrastes, como no caso de Provérbios, tem muitos que são contrastantes, ou também que vão progredindo. E há várias formas dessas ideias paralelas elas andarem, e nós vamos vendo isso ao longo do texto. Mas aqui há alguma correspondência, por exemplo, o dia 3, que é um dos dias de destaque, nós temos a criação da terra e de plantas. E o dia 6, então nós temos a criação dos animais que vivem na terra e que comem as plantas. Portanto, como que o dia 3 cria uma base para aquilo que vai ser criado no dia 6. Se nós temos animais e o homem que vão comer as plantas,
O dia 3 preparou isso, preparou terra para os animais e para o homem viverem, e preparou também as plantas para os animais e o homem se alimentarem. E essa estrutura paralela, ela vai para todos os dias. Eu tenho aqui um pequeno esquema que eu vou passando. Então, temos o primeiro dia, que ele foca na questão de luz e separação de luz e trevas, no versículo 3 até ao versículo 5. Depois temos o terceiro dia. O terceiro dia, do 5 a 8, ele foca então a separação entre águas e águas. Portanto, há águas que vão ser separadas acima do que é chamada expansão e abaixo da expansão, e temos o chamado firmamento, o céu. Depois, no terceiro dia, nós temos então a separação agora entre a porção seca, que é a terra, e o mar. E na porção seca nós já temos as plantas, os vegetais. E agora as ideias paralelas vão começar a ser notadas. O quarto dia, ele vai ter uma ideia paralela com o primeiro dia. Se no primeiro dia nós temos a questão de luz e trevas, no quarto dia, como temos de novo a questão de luz e trevas, mas agora a luz começa a ser mais detalhada. Temos sol, lua e estrelas. E também está associado para a própria vida do homem com a tal ideia de estações, de épocas, de dias, etc. O quinto dia, ele está a andar com ideias paralelas ao segundo dia. Se no segundo dia nós tínhamos a tal separação entre águas acima nos céus e águas em baixo, agora no quinto dia esses espaços, portanto os céus e os mares, eles vão ser povoados. Então temos vida na água e vida nos céus. Portanto, como que no segundo dia aqueles espaços foram criados, dos céus e dos mares, e agora no quinto dia nós temos vida a povoar os céus e a povoar as águas. E a mesma ideia fica paralela para o dia sexto. Tínhamos então a criação de vida, a criação da terra, com a vegetação, e agora a terra é povoada com os seres vivos, incluindo o próprio homem. E é interessante que há um dia que não tem paralelo, que é o dia de destaque, que é o dia de descanso. E este tipo de estrutura, de facto, ela vai acabar por chamar a atenção precisamente para aquele que não tem o par, que é o destacado. E representando isto de uma outra forma esquemática, o que é que nós temos? Nós temos Deus, o Senhor, a criar o mundo em que nós vivemos. E o que nós temos? Temos a luz, temos mar e o céu, temos a terra seca, depois temos então luminares, temos peixes e aves, animais na terra e humanos, e finalmente que temos este dia de descanso, o sábado. E de facto o que nós temos aqui é uma perspectiva de quem é este Deus Criador. Primeiro, toda a nossa existência e subsistência deve-se a este Deus. É Ele que começa a criar. Ele cria tudo o que existe. Ele cria o espaço para nós habitarmos. O alimento que temos vem deste Deus. A questão do sol, das estações, dos anos, a necessidade de dormir, o dia e a noite, tudo isso vem deste Deus que cria. E no fim de toda esta criação, Deus para, digamos assim, e o que é interessante é que esse dia não termina, como que se Deus nos convida a passar agora tempo com Ele. E dá a ideia que um dos propósitos deste texto, e temos que perceber que isto faz parte da tal lei de Moisés, que depois mais à frente irá ter instruções sobre o próprio dia de sábado. Mas esta estrutura aqui dá a ideia que o Senhor criou este mundo, este universo, para que nós, seres humanos, pudéssemos viver com Ele este tempo de descanso e usufruir da criação que Deus nos deu. Então, contemplar este Deus Criador, que criou todo este ambiente para nós, e sermos convidados a juntarmos com Ele, que depois dá a ideia, lendo o resto de todo o capítulo 2 e até ao capítulo 3 de Gênesis, é um propósito divino de gastar tempo com o homem, que o homem gaste tempo com Ele e possamos contemplar este Deus maravilhoso que nos criou, percebê-lo através da sua criação e sossegarmos e quietarmos o nosso coração também diante dele.
há também uma progressão bastante interessante, que temos 2 dias em que a atividade que o Senhor tem na criação começa nos céus, e no 3º dia vem à terra, depois no 4º dia volta aos céus, mas o 5º e 6º dia ficam na terra. Parece que como que há uma aproximação de Deus a relacionar-se com aquele ser humano que Ele criou. E isto não é estranho à ideia da Bíblia, porque quando nós pensamos em Jesus, e lendo, por exemplo, Filipenses, temos ali um quadro em Filipenses 2, que o Senhor Jesus deixou o céu e veio à terra habitar connosco. Então é um quadro que revela aqui o amor de Deus, a forma como Deus inicia e quer estar com este ser humano que Ele cria. Portanto, há uma atenção também especial do Senhor sobre nós na forma como este capítulo está organizado. Não há tempo para destacar todas as coisas. Estou aqui a olhar para o meu relógio, eu tenho 7 minutos. Não há muito tempo para tudo. Mas um dos destaques que eu gostava de notar aqui é a ideia do versículo 26, 27 e 28, do homem ser imagem de Deus. Eu vou ler de novo esses versículos, o 26, 27 e 28. Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam na terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Esta expressão do homem ser criado à imagem de Deus, ela é depois repetida várias vezes ao longo das Escrituras. Inclusivamente chegamos mesmo até ao Novo Testamento com argumentos acerca desta ideia da imagem de Deus. E a palavra que temos aqui por imagem é a mesma palavra que em outros lugares é usada para uma imagem de escultura a uma divindade. Temos ali alguns textos em Números, em Samuel. Por exemplo, em Números fala acerca das imagens fundidas. Depois temos o Números 33, 52, diz: desapossareis diante de Deus todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figura também, todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Então ali a palavra imagem, que é a mesma palavra que temos em Gênesis, ela está a ser utilizada ali no sentido de uma imagem que está a representar uma determinada divindade. Em Samuel 6,5 refere-se àquela questão quando eles estavam com os filisteus e então surgiram alguns úlceras, tumores, e então diz: fazei imitações dos vossos tumores, dos vossos ratos que andam destruindo a terra, dai glória ao Deus de Israel, porventura aliviará a sua mão em cima de vós e o vosso Deus e da vossa terra. Então a ideia era fazerem pequenos objetozinhos de acordo com os tumores que eles estavam a ter e os ratos. Portanto, seria uma imagem daquilo que seria a realidade. Então a ideia de imagem, mais ou menos, por exemplo, podemos pensar nos nossos dias numa fotografia. Quando eu vejo uma fotografia, eu não estou a ver a pessoa, estou a ver a imagem de uma pessoa. Então a imagem está em vez da própria pessoa, da própria realidade. E o contexto aqui desta ideia de Gênesis dá a entender que o homem, até pelo seguimento depois do versículo 28, e disse: enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes e sobre toda a criação. Então, se o Senhor criou tudo e Deus chamou e deu nomes a toda a criação, ele, quando agora cria o homem, Deus dá-lhe a responsabilidade de ser o homem a dominar sobre a criação que o Senhor tinha feito. E até depois iremos notar mais à frente, quando vê a questão dos animais, quem chama e dá os nomes aos animais não é o Senhor, é o próprio homem. O que dá a entender então que esta imagem de Deus, que nós podemos ver vários significados
a questão de Deus, de relacionamento, a questão de algumas características do Senhor, nós podemos relacionar com Ele, tudo isso poderá estar também incluído, mas aqui o que o próprio contexto destaca mais é nós, seres humanos, somos como que a imagem de Deus aqui na Terra, ou seja, cabe-nos a nós cuidar desta criação que o Senhor fez para nós. E isso concorda com o resto do texto. O Senhor colocou depois, iremos ver mais à frente, colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Portanto, quem vai estar a gerir a criação de Deus, digamos assim, a dar os nomes aos animais, a cuidar do jardim, é o próprio homem. Portanto, se há pessoas neste mundo que se preocupam com a ecologia, com o cuidar do planeta, com questões de higiene e boas práticas, não deitar lixo ao chão e todas essas coisas, deveríamos ser nós, que olhando este quadro de um Deus Criador que cria céus e terra, cria tudo e coloca-nos a nós, aqui seres humanos, deveríamos ser nós que devemos assumir esta responsabilidade de termos cuidado com este ambiente, este planeta também, que o Senhor criou para nós. Esse é o conceito de imagem de Deus e mais do que isso, por causa disso também há textos que dizem não matarás porque o homem é criado à imagem de Deus. E Tiago põe esse argumento também, de não matar porque o homem é criado à imagem de Deus. Isto é extremamente importante porque significa que apesar de haver a queda no capítulo 3, o homem não perdeu esta imagem de Deus. Ela foi distorcida, o homem passou a ser um mau gestor do planeta por causa da queda, o homem passou a fazer coisas erradas, a ter conceitos completamente distorcidos, mas a Bíblia não dá a entender que o homem perdeu completamente a imagem de Deus. Continua ainda a ser o homem a imagem de Deus na Terra. Há umas questões também que sempre surgem neste primeiro capítulo de Gênesis entre a Bíblia e ciência, a questão da criação e evolução. Eu não quero alugar muito tempo nisto, mas, por exemplo, o grande dilema que às vezes é abordado na evolução, como sendo uma grande solução dos problemas de onde nós viemos, a evolução nada resolve. Porque o problema é onde tudo começou. E onde tudo começou, a evolução não resolve nada, porque a evolução, a única coisa que afirma é que de uma espécie passou para outra, ou de uma pequena molécula passou para algo mais complexo. Mas fica sempre a pergunta de onde veio o primeiro. E o livro de Gênesis ele não entra na questão de onde é que veio o quê. O livro de Gênesis apenas diz que no princípio Deus criou. E tudo o que existe é a criação de Deus. Agora, alguns detalhes no texto também que devemos ter atenção. Por exemplo, nesta descrição da criação, nós nunca lemos uma expressão que o Senhor criou a água, por exemplo. Lemos logo no versículo 2, o primeiro diz, criou os céus e a terra, e no versículo 2 temos o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. E depois é que vem o versículo 1 a dizer que o Senhor criou a luz. Então, a forma como a estrutura está feita, eu tenho aqui o tempo para me calar já, a tocar, e entretanto também a Bíblia ela não tem propriamente um relato científico de como as coisas aconteceram. A evolução tem essa preocupação de passar de uma coisa para outra, mas não resolve o problema da origem. Nunca chega lá. A Bíblia resolve o problema da origem. Deus criou todas as coisas. E a ciência procura explicar como é que a natureza funciona. A Bíblia explica que Deus criou a natureza e as forças da natureza. A primeira e última causa é Deus. Isso é o que temos aqui no livro de Gênesis. É Deus que ordena, e notem esta expressão, é Deus que ordena a terra a produzir vida. Eu acho muito interessante esta expressão, produz à terra erva, produz à terra seres viventes, tanto no dia 3 quanto no dia 6. O que é que a ciência vai tentar compreender? É como é que essa vida surge. Como é o processo biológico disso acontecer e funcionar. Também o que Gênesis faz é prescritivo. Ele responde às perguntas. Quem fez? Porque veio? Como é que isto deveria ser? Então isto tem o nosso relacionamento com o Criador. É a preocupação do livro de Gênesis. Enquanto que a ciência ela vai tentar responder às perguntas o que é e como é que funciona. E eu creio que é tão mal da parte de alguém da evolução a tocar a Bíblia
como nós também às vezes sentimos uma pressão demais por causa da questão das teorias tanto de evolução como do Big Bang, porque de facto nem a evolução nem o Big Bang explicam de uma forma satisfatória a origem, a razão porque nós existimos e estamos aqui. Sempre parte, tanto uma como outra, sempre partem de um princípio em que já existe alguma coisa. E a Bíblia parte de um momento em que nada existe e Deus tudo traz à existência através da sua palavra. Para não atrasar muito, então, voltando outra vez àquela parte do início, da tal processo hermenêutico, temos um texto antigo que fala deste Deus Criador, quem Ele é, este processo da criação, como é que nós fazemos parte de toda esta criação e desta dependência do Senhor, sendo então nós criados à sua imagem e semelhança, com esta responsabilidade e autoridade para dominar sobre a terra, para sermos gestores desta graça que o Senhor nos dá. E agora, o que é este texto narrativo, como é que ele poderia influenciar a nossa vida? Claro que poderíamos entrar num bom debate, se calhar de criação, evolução ou qualquer outra coisa, mas algumas coisas que eu creio que nós devemos considerar é, primeiro, Deus é o meu Criador. Se eu existo, é porque o Senhor me criou. Portanto, eu não sou um produto aleatório resultante dos meus pais ou da união de um homem com uma mulher. Sim, isso está lá, obviamente, mas eu existo porque o Senhor me criou. Eu sou criação dele. Não apenas porque ele me criou, no momento, como diz no outro lado, que fui formado no ventre da minha mãe, nada disso era desconhecido ao Senhor, mas porque desde o momento da minha concepção, nascimento, até aos meus dias de hoje, a minha vida tem sido sustentada por Deus, porque o que eu como tem sido Deus que dá, o ar que eu respiro é Deus que dá, a água que eu bebo é Deus que dá. Portanto, seja crente, descrente, todo o ser humano sempre está subordinado a esta graça divina. E lembram, não sei se lembram, a semana passada falando nos tais alianças, os pactos, a concessão real. E notem que aqui o Senhor faz essa concessão real, diz ao homem, toda a erva verde será para teu alimento. E isto tanto faz se o homem acredita em Deus ou não acredita em Deus. E estas bondades, esta graça divina que o Senhor nos dá, ar, a comida, e tantas vezes o tempo de descanso, como o sábado, e tantas vezes nós ignoramos, somos ingratos, ou fazemos por rotina, e não paramos para contemplarmos este Deus que nos criou e providenciou tudo aquilo que é necessário para nós vivermos e existirmos, e quer passar também esse tempo de descanso connosco. E por vezes o nosso tempo de descanso com Deus talvez é o mais corrido que nós temos. Eu sou de Deus por criação e estabelece um relacionamento de submissão entre mim, ser criado, e este Deus que me criou. Também a questão de dependência. E nós notamos agora com este vírus, tudo aquilo que nós pensávamos em que a nossa sociedade éramos autodependentes, podíamos programar as nossas férias, podíamos programar uma série de coisas na nossa vida, tudo ficou desprogramado. Porquê? Porque o único que tem um programa que não muda, que fala e as coisas acontecem, é este Deus Criador. E a nossa dependência dele deveria gerar gratidão por aquilo que ele é. Estamos dependentes dele e sermos gratos por este Deus. Notamos também que neste texto, este Deus é aquele Deus que fala e dá ordens. Isto devia-me levar diante de Deus a ter uma resposta de submissão e obediência a ele. É interessante que tantas coisas, tantas ordens que Deus disse e tanta obediência que acontece, ando a notar que mais à frente é precisamente este homem que ele criou à sua imagem e semelhança que lhe vai desobedecer. E então também esta ideia do dia sétimo, um tempo para parar, para descansar, para ficar com Deus, para ter uma atitude de adoração, de contemplação diante do Senhor. E isso seria um destes propósitos, desta história, de onde é que nós viemos, não apenas uma série de curiosidades bíblicas, mas podemos parar no nosso dia e pensarmos, estou aqui hoje, ou se calhar agora que temos o céu limpo, olhar as estrelas, a lua, contemplar o mar, contemplar a montanha, já podemos sair de casa e deixarmos que o nosso coração se renda e se prostre diante deste Deus que criou todo este mundo, todo este universo em que nós vivemos. Só queria terminar com uma citação que eu achei interessante,
Gênesis 1 é uma invocação triunfante de Deus que criou todos os homens e um convite a toda a humanidade para adorar aquele que os criou à sua própria imagem. E esta mensagem do livro de Gênesis não fica apenas reservado a nós que cremos neste Deus Criador. Ela pode também ser alargada para os outros que não creem neste Deus Criador, porque o Senhor criou-os também. Eles também são convidados a fazer parte desse descanso. Então isto também nos deveria motivar, nós comunicarmos aos outros quem é este Deus e a transformação que Ele faz na nossa vida, como é que nós podemos relacionar-nos com este Criador do Universo, porque o resto das páginas da Bíblia sempre estão neste sentido de relacionamento entre Deus Criador com o homem criado. E obrigado por estarem aqui a ouvir. O Senhor abençoe cada um de vocês, não sei se há perguntas. E hoje tenham um tempo antes de dormir para adorar este Deus Criador. Já temos algumas perguntas, Paulo? Ok, força. Então, a primeira pergunta é do Tiago Pina Leite e basicamente são 4 perguntas numa pergunta. Se o Sol, a Lua e as estrelas apenas foram criados no 4º dia, o que são a luz e as trevas referidas no 1º dia? E de onde vinham então a luz? A fonte da luz era o próprio Deus? E se sim, as trevas seriam a ausência de Deus? Ok. Primeiro temos aqui o tal problema cultural. Nós pensamos muito em ordem cronológica. O nosso sistema de raciocínio ele é linear. Começamos num ponto e vamos ao outro, ok? E temos uma causa, sequência, queremos as coisas assim organizadas. Nesta cultura a coisa não funcionava assim. As coisas estão cá e a questão é, isto tudo onde veio? Então temos Deus em cima. E se o que existe veio de onde? Foram divindades? Foram homens? Não. Há um Deus que cria soberano sobre todas estas coisas. Então, a ideia de que as coisas estão a acontecer mesmo numa ordem cronológica não nos facilita a vida. Porque, reparem, nós temos um problema logo com o 1º dia. Diz tarde e manhã, 1º dia. Tarde e manhã, 2º dia. Tarde e manhã, o 3º dia. No entanto, o critério que vai dividir entre dia e noite só surge no 4º, precisamente com a criação dos luminares maiores e menores. Ok? Então, o que a Bíblia está aqui a dizer não é necessariamente uma ordem, como é que eu posso pôr isto sem ninguém ficar zangado comigo? Não é necessariamente uma ordem tipo científica da criação, mas apenas como se for um pintor que está a ter um quadro e criou o conceito de luz e trevas, no 1º dia e no 5º dia, então, no 4º dia, esse espaço vai ser preenchido com sol, lua, estrelas, etc. Portanto, se nós pensarmos em termos assim, digamos que se quisermos trazer um raciocínio muito científico para estes dias da criação, o dia astronómico só acontece a partir do dia 4. Portanto, só a partir do dia 4 é que teremos 24 horas. E se levanta a questão, então o dia 1, 2 e 3 teriam que duração. Porque o fator determinante, Terra a rodar, Sol, portanto estes movimentos de rotação e translação, parece que estão na nossa mente com este conceito científico que só vai acontecer no 4º dia. Luz é a primeira coisa a ser criada, sim. Mas eu não ficaria muito preocupado com a questão se o Sol já existiria lá ou não desde o 1º dia. Porque notem quando o Senhor diz, quando lemos lá em Gênesis, que no princípio, no dia 1, antes do dia 1, no versículo 1, aliás, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, Deus está a criar e também já temos lá as águas. Mas no dia 1 parece que não temos nada, parece que só temos a luz e a distinção entre luz e trevas. Portanto, nós não temos aqui uma sequência cronológica no nosso sistema de raciocínio que está a descrever a criação. Okay? A luz existia já no dia 1. Deus criou, e se podemos pensar assim, o Senhor criou os conceitos de luz. E luz não é necessariamente o sol, porque nós temos outras fontes de luz, não é? Temos as estrelas, temos as próprias lâmpadas, e é também interessante que a Bíblia fala de Deus como luz. Mas o facto que nós temos aqui é a luz que existe, e porque esta é a preocupação de Gênesis, a nossa preocupação é cronológica. Queremos saber o que aconteceu primeiro. E aqui esta estrutura de Gênesis não é necessariamente cronológica. A questão é, mas quem fez isto? Deus criou isto. E a primeira coisa que ele cria é a luz. E notem que as coisas não batem errado.
batem certo. Porquê? Porque quando temos no dia terceiro a terra com plantas, as plantas precisam de luz para crescer e a luz já está lá. Okay? A luz não surge só no quarto dia, ela já está desde o primeiro dia. E isso é bastante importante. Não sei se isto era a primeira ou eram as 4 já de uma vez. Isso era a primeira, mas entretanto acabaste por responder a uma pergunta do Ricardo Tinoco, que também lançou 2, que basicamente era o dia 3 corresponde à criação da vida vegetal, o dia 4 corresponde à criação do nosso Sol e da nossa Lua. Pode haver vida vegetal sem luz solar, ou o próprio Deus, sendo ele a própria luz, nutria-se. Não sei se queres comentar mais algo sobre isso. Diria apenas que não podemos afirmar que a luz do dia 1 é a luz do próprio Deus, porque o Senhor diz, haja luz e houve luz. Portanto, se há luz, não podemos associar que aquela luz é Deus, senão Deus estaria a dar uma ordem sobre si próprio para ele passar a ser luz. Há a criação do conceito de luz. Não sei se em termos científicos isso iria corresponder à questão dos fotões ou qualquer outra coisa, mas o conceito de luz ele é criado logo no primeiro dia da criação. Também, já agora, rapidamente, saltando aqui só para uma outra coisa, quando nós falamos destes temas, o homem sempre está a raciocinar num sentido, como eu disse há pouco, cronológico e não só. Nós vivemos no nosso mundo que tem três elementos basicamente básicos, desculpem-me o pleonasmo, que o nosso mundo, o nosso universo é constituído por tempo, temos o problema do tempo e temos o problema da matéria. Há quem também inclua a questão da energia. E todo o nosso raciocínio é feito dentro deste ambiente. Temos tempo e energia. Significa que nós agora estamos aqui distantes uns dos outros. Porquê? Porque para estarmos juntos precisamos de gastar tempo, não é? Não podemos ocupar o mesmo espaço simultaneamente. Então todo o nosso raciocínio é feito dentro disto. E quando nós pensamos de onde é que veio o quê, nós sempre estamos a tentar recuar no tempo até uma determinada origem. Daí que às vezes surge aquela pergunta, ok, então se Deus criou todas as coisas, de onde veio Deus? Essa pergunta, ela não tem nenhuma razão de ser. Porquê? Porque Deus é precisamente o criador do tempo e da matéria. Significa que antes de Deus criar o tempo, não há tempo. E se não há tempo, eu não posso perguntar antes. Porque se eu perguntar antes, implica tempo. E como tudo começa, tempo e matéria, com a criação de Deus, em Gênesis 1:1, a pergunta de onde veio Deus nunca se pode colocar, porque estou a entrar dentro de uma dimensão, aliás, estou a querer entrar dentro de uma dimensão temporal que ainda não existe, porque Deus ainda não a criou. Ou seja, estamos a falar de um Deus que é atemporal. Ele está acima do tempo e do espaço. A noção de tempo e espaço são criação de Deus. É este Gênesis 1 até 2, 3. Agora, lembrei disto que eu acho que é uma coisa importante, mas não fazia parte da pergunta. Outra? Bem, pergunta de Tiago, sim, a pergunta de Tiago também era, então, se a fonte da luz era o próprio Deus, já acabaste por responder agora, e se as trevas seriam a ausência de Deus. Não diria que as trevas são a ausência de Deus, porque quando Deus criou os céus e a terra e os céus passam a ser tudo o que existe e Deus está sobre todas as coisas. Daí até o Salmo diz que se eu subir ao monte de Deus estar lá, e se eu for ao mais profundo do abismo, até ali tu estarás. E quando lemos noutros salmos que até para ti a luz e as trevas são a mesma coisa. Então trevas ali não é a ausência de Deus, é a ausência de luz. E Deus cria, faz a separação entre luz e trevas. Ok. E mais uma questão do Ricardo Tinoco. Qual a melhor interpretação em relação aos dias de Gênesis? Dias literais ou eras geológicas? Ok, eu não iria nem para um nem para o outro. Os dias literais, quer dizer, vamos lá ver, eu não tenho nenhum problema em afirmar que o Senhor criou o mundo em 6 dias. E se dissessem que o Senhor criou o mundo em 5 dias ou num segundo, é perfeitamente igual, porque o que este livro destaca não é tanto uma sequência cronológica no nosso raciocínio à nossa maneira, eu quero destacar isso, não é essa a preocupação que o livro de Gênesis tem,
Mas se formos para os dias literais, nós vamos ter alguns problemas em resolver qual a duração do primeiro dia. É 24 horas. Se o primeiro dia dura 24 horas, qual é o critério que vai limitar que o dia dura 24 horas? Porque só temos o Sol no quarto dia, que vai limitar a rotação da Terra, não é? E como é que isso vai funcionar? Enfim, vamos ter ali um pano para resolver. Também a questão dos milhares e milhões de anos, isso também é um bocado complicado com essa questão das épocas geológicas. Há uma das coisas que a ciência faz, que é... deixa-me aqui ver se consigo pôr isto de outra forma. Por exemplo, nós usamos o GPS. E eu, quando ponho um destino no GPS, por exemplo, eu quero ir para Faro, ele vai-me estabelecer um percurso e eu vou optar por autoestradas. Então o GPS sabe que na autoestrada vou poder circular a 120 km por hora. Então o GPS vai calcular a distância que é daqui da minha casa até ao local onde eu estou no Algarve, calcular as velocidades de 50 km por hora, 90, 120, e vai calcular, somar aquilo tudo e vai-me dizer a que horas eu chego a Faro. Portanto, isto é um processo científico. O que é que a ciência faz? Se a ciência percebe que determinado fenómeno levou este tempo a decorrer até ao dia de hoje, significa que se andar para trás a mesma distância, ele estaria num determinado momento. E se andar o dobro, estaria no outro. Portanto, a ciência faz as contas ou prevendo para a frente, no caso da meteorologia, ou andando para trás a tentar descobrir quando é que as coisas aconteceram. Ok? Portanto, nós vemos uma montanha que tem um enrugamento e a ciência vai dizer, olha, isto está a acontecer meio centímetro por ano, então se isto tem 10 centímetros, levou tantos anos a acontecer. O que a ciência não consegue prever é se houve fatores externos, como um terremoto, um cataclismo, em que a poucos segundos aquilo teve um avanço brutal. Portanto, faz contas a esse tipo das épocas geológicas. Outra coisa que nós também temos que ter em mente é que nós vemos que o Senhor está a criar, parece que uma terra adulta, uma criação adulta. Por exemplo, ele diz que produz árvores que deem semente, ou cria o homem, por exemplo. Eu não sei, na vossa imaginação, e já agora faço um convite, para tentar imaginar que tipo de homem Deus criou. Se seria um bebê recém-nascido, ou seria uma pessoa com 130 anos, por exemplo. Onde é que nós iríamos colocar este momento em que o Senhor diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e o homem surge? Ele seria um bebê recém-nascido, ou seria uma pessoa já com uma idade extremamente avançada? Se calhar a nossa imaginação vai colocá-lo num estado de homem maduro. A mesma coisa com os animais, a mesma coisa com as plantas. O Senhor cria árvores que dão semente. Senão o texto diria, Deus criou a semente que vai dar a árvore. E se nós aplicarmos este raciocínio ao próprio sistema do universo, então pode dar a entender que Deus também já criou o universo adulto. E isto complica a vida da perspectiva de um cientista. Então, eu não estou aqui a ter o vosso feedback, estou a falar um bocadinho às cegas, vou tentar aqui ver algumas caras. Vocês estão zangados comigo, vocês estão a rir. Ok, mas vamos lá imaginar o nosso Adão. Ele teria, sei lá, um mês de vida, teria 200 anos de idade, ou tipo Adão, 900 e tal anos. Não sabemos, mas a ideia é que Adão, pelo menos, ele tinha capacidade adulta e é-lhe dada a ordem de ser fecundo. Pelo menos, possivelmente, teria uma maturidade para ter filhos, juntamente com a esposa. Então, agora vamos imaginar que o Adão acabou de ser criado há 5 minutos. Então, estou aqui a inventar um filme. Não venham dizer que ensinam estas coisas na escola de teologia, está bem? Estou a inventar um filme. Imagina que Deus acabou de criar Adão há 5 minutos e a gente está lá com o grande cientista. O cientista chega ao pé de Adão e olha para ele assim, este fulano tem barba, abre a boca, conta-lhe os dentes todos, já tem dentes do siso, tem 1 metro... Não, vamos pôr um Adão ali com quase 2 metros de altura. E o cientista diz, este indivíduo no mínimo tem para aí uns 30 anos, 25, 30 anos, não tem menos. E ele acabou de ser criado há 5 minutos. E a pergunta é, o cientista está certo ou está errado? O problema que nós temos aqui é que o cientista, na análise dele, está extremamente certo. Por segundo o raciocínio dele, o indivíduo, para chegar àquela altura, ter aqueles dentes, ter aqueles pelos da barba, etc, 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 leva 20, 25 anos a atingir aquele estado de maturidade. O que ele não consegue contabilizar é que Deus criou o homem assim, já pronto.
Então, quando o cientista olha para o universo, ele vê um universo em expansão, as estrelas e os planetas a afastarem-se uns dos outros, o que dá a ideia, se eles estão a afastar, de antes estavam juntos. E se eles estão a afastar esta velocidade, se hoje estavam aqui e amanhã estão ali, quer dizer que ontem estavam acolá. E começa a andar para trás e vai concluir. Então, há muitos milhões de anos, eles estavam tão juntinhos e aconteceu o tal Big Bang. O raciocínio em si até pode ter lógica e estar correto. O que o cientista não consegue contemplar ali, porque não tem dados, é que Deus criou o universo, possivelmente já adulto, em expansão. Porque diz que Deus criou os céus e a terra. Então, possivelmente, toda esta criação de Deus foi criada num estado de maturidade, digamos assim, e não a partir de uma única coisa. Mas eu quero-vos confessar uma coisa. Para mim é necessário ter tanta fé para Deus criar um universo adulto, como numa coisinha que vai por ali fora. Para mim, eu como criador, a dificuldade é precisamente a mesma, não é? Dar-me, de exemplo, eu criar um carro a partir de um parafuso, ou dar-me aquilo tudo em termos de metais e tudo, eu não chego lá de jeito nenhum. Portanto, não é questão de uma fé ou não, acho que é mais uma questão de lógica, em que quando a ciência fala de milhões de anos, não é necessariamente que estão a errar. Talvez o raciocínio até esteja extremamente correto. Mas é uma série de fatores que o cientista não consegue medir, não consegue contabilizar. E vai influenciar o resultado do raciocínio. Okay? Portanto, o planeta que nós temos pode ter sido perfeitamente criado como o ser humano, como as plantas, como tudo, num estado já de adulto. Mas também quero chamar a atenção naquela expressão que diz: produza a terra seres viventes. E notem que o facto do texto dizer que para a terra produzir os seres, tanto os vegetais como os animais, não invalida de a seguir e diz que o Senhor fez. Portanto, as duas ideias estão ali juntas. E isso também é alguma coisa que nós temos de ter cuidado ao ler o texto da Bíblia. Por exemplo, o texto mais conhecido que choca com estas duas ideias da ciência, digamos, e do milagre, entre aspas, que às vezes para nós é difícil, talvez é mais fácil de perceber porque é mais conhecido, é a questão do Mar Vermelho. E fica a pergunta: segundo o texto bíblico, o Mar Vermelho abriu porque Deus mandou Moisés bater com a vara na água ou porque soprou toda a noite um vento oriental que fendeu o mar? Se lerem com atenção o texto, as duas coisas estão lá. O mar abre porque é uma ordem divina e é um ato de obediência de Moisés. Mas também diz lá que toda aquela noite o Senhor fez soprar um vento oriental. Então, possivelmente, se um cientista estivesse lá, poderia dizer: isto não foi nada à vara de Moisés. Mas foi o vento que soprou a noite toda e fez isto. Mas acontece, tudo aquilo foi coordenado e tudo aquilo andou debaixo do poder de Deus. E se Deus cria, estou-me a avisar do tempo, e se Deus cria toda a criação, ela anda ali à volta como um relógio perfeito às horas daquilo que o Senhor faz, quer o cientista tenha uma boa explicação para aquilo, quer não.